Então, essa praga, reverendo, igreja, do comunismo, ela assume o poder na China no ano de 1949. Então, o Partido Comunista Chinês chega ao poder. E qual é o objetivo? Qual é o seu propósito? É controlar todos os aspectos do ser humano, do indivíduo, daquela população. Então, exercer esse totalitarismo, esse controle total e absoluto do indivíduo. E, para isso, eles teriam que exterminar o objetivo do comunismo, e esse objetivo tentaram implantar na China, seria exterminar toda e qualquer prática religiosa, e o principal alvo sendo o cristianismo, os cristãos. Repete isso mais uma vez, para que todos os nossos irmãos, né, todo mundo aqui, ou em qualquer parte, ouça isso. Eles não mudaram nas suas intenções, né? As suas intenções. A igreja é um problema para eles, né? Nós temos ouvido aí dizer que... Eu não vou falar nome de personagens políticos aqui, tá? Vou evitar, entendendo? Mas lideranças aí dizendo que, se ganhar a eleição, quer ter uma conversa com os pastores. Não é isso? É ou não é? Atravessado na garganta. Então, mas eu percebo assim que parte do nosso povo é como se não acreditasse nessas situações. As pessoas às vezes estão vivendo a sua vida, não sei o quê, sabe? Mas não é o nosso caso aqui. Aqui, nossos pastores, né, e todos estão sendo instruídos, né, porque são forças satânicas querendo se apoderar de um país tão maravilhoso como esse, né, e de todas as formas, né? Então, desde atacar ali a família, fazer isso, fazer aquilo. Repete isso aí. Sim, senhor. Então, o comunismo ele chega ao poder na China em 1949, o Partido Comunista, e o seu objetivo é exercer esse domínio, esse controle total sobre o indivíduo, sobre aquela população, aquelas pessoas. E, para isso, então, eles teriam que exterminar toda e qualquer prática religiosa, sendo o cristianismo o seu principal alvo. Por quê? Porque, uma vez que há essa aspiração de exercer esse domínio, esse controle absoluto sobre a pessoa e implantar naquela sociedade, fazer com que aquela sociedade se torne uma comunidade, uma sociedade ateia, sem Deus, então eles teriam que ir contra qualquer aspecto que represente uma ameaça. E o cristianismo, uma vez que a pessoa é cristã genuína, isso domina a sua vida, e ela não se rende ao comunismo. Porque um dos aspectos também na China, reverendo, o ditador comunista, o Mao Tse-tung, também chamado de Mao Zedong, ele, quando assume o poder, no início, um pouquinho antes de assumir, quando assumiu, qual que era o discurso? Olha, vocês podem exercer a fé de vocês, a gente não vai mexer com vocês, fica tranquilo, pode exercer a fé de vocês. Só que, com o tempo, foi perseguindo, então começou restringindo, limitando, e tudo foi ficando mais intenso ao ponto de exercer a violência física, prisões e até execuções. Então, eles agiram dessa maneira para com o cristianismo. E tanto que no início, quando falaram que não, estou tranquilo, não vamos mexer com vocês, tinham cristãos que até afirmaram, olha, a gente até chegou a misturar o cristianismo com o marxismo. Só que quando nós vimos os comunistas, o exército comunista, a guarda vermelha, esses revolucionários queimando as nossas Bíblias, olha só, escuta, vai. Destruindo os nossos templos, prendendo e matando os nossos pregadores, nós chegamos à conclusão que o cristianismo e o comunismo não se misturam. Então, esse é o objetivo, essa é a aspiração, exterminar o cristianismo. E aí eles vão usar de todos os meios para isso. E um dos aspectos que a gente observa também, reverendo, que o jovem ele foi seduzido na China. Como nós ouvimos em outras partes do mundo, eles foram seduzidos. Porque em 1949, Mao Tse-tung assume ali o Partido Comunista, e há toda uma campanha, uma propaganda em relação ao Mao Tse-tung e à visão comunista. E ali os jovens, então, sofrem como se fosse uma lavagem cerebral, eles ficam seduzidos, e ali realmente até mesmo idolatrando o Mao Tse-tung.
E em 1966, é quando acontece a Revolução Cultural. Então, nessa Revolução Cultural, 130 milhões de jovens, eles faziam parte da chamada Guarda Vermelha. Então, Mao Tse-tung incentivou a desobediência aos pais. Então, tinham filhos que delatavam os pais, que delatavam as suas mães, incentivou a rebelião, a rebeldia contra os seus professores. Então, esses jovens, né, adolescentes, jovens, eles foram os carrascos, dos juízes ali da Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Eles queimaram livros. Sim, senhor, tem ali mostrando esses jovens que depois recebeu esse título, porque depois, com o comunismo implantado na China, vem a fome, a miséria. Só de fome foram aproximadamente 30 milhões de mortos na China. E sem contar as execuções, outros tipos de mortes, podendo chegar, historiadores afirmam, a 70 milhões de mortos na China comunista. E dentre esse sangue derramado, essas mortes, muitos irmãos, pastores, pregadores, evangelistas, irmãos comuns, que queriam orar, que queriam cultuar, que queriam ir às igrejas, queriam ter as suas Bíblias. E esses jovens, então, eles foram essa mão do Mao Tse-tung para agir contra o cristão. Então, incendiaram igrejas, mataram pastores, mataram também outras pessoas. Além disso, eles destruíram escolas, tanto que depois, com a falência do comunismo ali, né, a fome, a escassez, esses jovens, eles foram chamados de geração perdida. Por quê? Não tinham educação, uma educação formal, porque fecharam as escolas. Não tinham uma profissão, eram dominados por um cinismo e uma rebeldia. Então, a gente louva a Deus pelo ensino que a gente recebe da palavra, porque pela palavra de Deus e esse cuidado que o Espírito Santo colocou no coração do Senhor, reverendo, é para que os nossos jovens, as crianças aqui da igreja, os seus filhos, não se tornem essa geração perdida, como aconteceu na China. E voltando ao assunto da China, sobre a questão do comunismo na China, estávamos falando sobre a questão do comunismo ter como inimigo o cristianismo. Então, para esse sistema comunista que há na China, que ali na China toma o poder em 1949, nós somos adversários, nós somos contra-revolucionários. E, a partir desse pensamento, dessa ideologia, nós devemos ser eliminados. Esse é o pensamento. E um dos meios para tentar chegar a esse fim, a esse objetivo, foi, em 1950, a instituição na China da Igreja Oficial. Mas, missionário, o que é isso? Então, visando dominar ali as pessoas, então, o Partido Comunista, ele implantou essa igreja, a Igreja Oficial. Então, os seus pastores, os seus líderes, os seus bispos, eles são colocados nessa igreja, que é uma igreja diretamente ligada ao Estado e que domina a China. E todos os sermões, eles são ali inspecionados pelo Partido Comunista Chinês. E qualquer assunto considerado contra-revolucionário é proibido que se pregue nessas igrejas. Por exemplo, quem já ouviu mensagens bombásticas sobre a segunda vinda de Jesus na nossa igreja? Quem está aguardando a volta do Senhor Jesus? Na Igreja Oficial da China é proibido, é ilegal pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque para eles, para esse pensamento comunista, a segunda vinda de Jesus realmente vai contra as aspirações comunistas de chegar a um fim, o que eles acreditam, um comunismo perfeito, a sociedade perfeita, só que com a vinda de Jesus nós queremos que isso só é possível nessa segunda volta de Cristo, com o Senhor Jesus. Então, a vinda de Jesus é considerado um assunto ilegal e até hoje na China é proibido pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Nessas igrejas oficiais, reverendo, que existem hoje na China, em cada uma delas existe uma sala dentro dessas igrejas,
que é a sala da polícia religiosa. Então, eles estão a todo momento fiscalizando tudo que acontece dentro das igrejas. Atualmente, lembrando, isso começou em 1950 e existe até hoje. Atualmente, na China, um estrangeiro ele não pode participar do mesmo culto que um nativo chinês. Então, um chinês que participa das reuniões na igreja oficial, e qual que é o objetivo da igreja oficial? É trazer ali, entre aspas, um cristianismo comunista. Então, não trazendo as verdades na sua totalidade. Então, a Bíblia, eles têm modificado as Escrituras. Então, a Bíblia deles é, até mesmo, a gente ouviu relatos aqui nesse livro, A Igreja na China e outros, Deus é Vermelho, de autoria de pessoas que conviveram nesse período, afirmando que, ao comprar uma Bíblia na igreja oficial da China, então a Bíblia ela vinha abreviada e partes subtraídas, retiradas da palavra, que eram aspectos ali nas Escrituras considerados contra-revolucionários, que é contra o pensamento comunista. E, a partir disso, aumentou muito a perseguição aos cristãos. A gente tem até uma imagem, que é aí no slide, Os Prisioneiros de Cristo. Tem um documentário, esse documentário ele é de 2003, o título do documentário é The Cross, Jesus in China, A Cruz, Jesus na China. E ali, essa imagem mostra algumas pessoas, boa parte deles são pastores, uma pastora, e eles foram presos. Por quê? Porque, a partir desse período, quando teve a instituição da igreja oficial, eles se recusaram a participar dessa igreja, sabendo que ia contra todos os princípios das Sagradas Escrituras. E, por se recusarem a fazer parte dessas igrejas, eles falaram, não vou participar, isso está errado. A gente vai continuar evangelizando, a gente vai continuar pregando. Então, eles foram presos. É claro que foram muitos cristãos, muitos pastores foram presos, dentre eles o Atmani, um grande homem de Deus, ficou 20 anos na prisão, e ele partiu, ele deixou o corpo para estar com o Senhor, nesse contexto de aprisionamento por parte do Partido Comunista Chinês. E esses homens, e tem uma mulher, ele também uma mulher de Deus, todos, reverendo, cada um deles ficou pelo menos 20 anos na prisão. Tem pessoas aí nessa imagem que ficaram 21, 22, 23 anos, e tem alguns também que foram presos mais de uma vez. Então, ficaram alguns anos, 3 anos, depois voltaram, ficaram 20 anos, por se recusarem a se submeterem a esse pensamento da igreja oficial do Partido Comunista Chinês. E aí a gente realmente vê um empenho, uma determinação. Passa para o próximo slide, por favor. Porque são pessoas, aí eu achei o testemunho desse pastor muito forte, na questão da alegria. Olha só a alegria, gente. Questão da alegria, tá? Então, alegrai-vos no Senhor. O nosso irmão, o nome dele ocidental é Epáfras, tem o nome chinês, mas quando se convertem, eles gostam de adotar um nome bíblico, que é o nome cristão, que eles passam a adotar. E é o relato dele na íntegra, ele ficou mais de 20 anos preso. E ele disse o seguinte, sorrindo, ele estava dando esse relato nesse documentário, é um documentário de 4 horas, 4 episódios, ele é em chinês, mas tem dublagem em inglês. E ele disse o seguinte, o Senhor me disse desde o início para deixar tudo e carregar a cruz para segui-lo. Esse é o caminho do Senhor. Eu estou seguindo nas mesmas pegadas. Por que eu deveria estar triste? Por que eu deveria reclamar? Essa é minha maior bênção. Por muitos anos eu tenho crido em Jesus e o tenho seguido. Jesus sempre ouviu as minhas orações. Ele tem estado comigo aonde quer que eu vá. Eu nunca o negaria. Então, um irmão, mais de 20 anos preso. Aleluia. Aleluia. E é algo que a gente observa, reverendo, que os cristãos genuínos na China experimentaram e continuam experimentando. Porque com essa opressão do governo comunista, então os contra-revolucionários, então os cristãos dentro desse grupo, ou eles seriam presos para serem reeducados, ou eles deveriam abandonar a sua fé cristã, ou seriam executados. E uma vez presos, imagina, 20 anos na prisão, não era só estar encarcerado, era um regime diário de extrema tortura e escassez de alimento. E, além disso, eles eram impedidos de dormir,
ficavam debaixo, né, em celas com água, então ambiente muito frio, muito úmido, então realmente assim muita opressão, muita hostilidade, muita violência. Então tem casos de pessoas que contam que foram presas com as correntes ali, os grilhões tão apertados, dos ossos serem expostos, a carne apodrecer. Pessoas que entraram saudáveis, o próprio Watmani, um homem, né, um homem de Deus, ele tinha 1,80 m de altura, mas depois de anos na prisão, ele estava pesando 37 quilos, diz isso na sua biografia. Mas pessoas, como a gente vê na Bíblia, que em face da morte não amaram a própria vida, mas experimentaram a verdadeira alegria nos momentos de dificuldade. Então, assim, é muito forte, reverendo, que a gente vê que eram pessoas que estavam dispostas a morrer verdadeiramente por Cristo. Tem um caso de um cristão que ele conta, que ele preso, todo tipo de tortura, e aí o guarda ficou furioso com ele, virava para ele e falava: por que você está sorrindo? Para de rir, por que você está rindo? Ele virou: mas eu não estou rindo, eu não estou sorrindo, eu estou normal, não estou rindo. E aí os outros companheiros de cela falavam: mas é que você tem algo diferente, que seu rosto ele brilha, os seus olhos sorriem, você é diferente. Mas por quê? Eles experimentavam a alegria nesses momentos. Então, uma ação sobrenatural de Deus. Então, pessoas que na prisão, o próprio Watmani, a gente leu a biografia dele, então ele louvava na prisão e falavam que os demais ali companheiros, prisioneiros também, falando que aquela voz suave, aqueles louvores que traziam paz. Então, muitos carcereiros se converteram, pessoas que... A gente tem até 2 imagens, se puder botar também, de 2 carcereiros que eles se converteram ao Senhor. Se puder passar, e vai mostrar um deles, reverendo. Tem esse, que ele chegou a servir na Guarda Vermelha, ele foi um daqueles jovens que perseguiu cristãos, queimou Bíblias, destruiu igrejas, daquela chamada geração perdida. E ele conta o que mexeu com ele quando estava prendendo e maltratando uma professora, e aquela mulher, nos momentos de muito sofrimento, virou e falou: Senhor, perdoa, que essas crianças não sabem o que fazem. E aquilo mexeu com esse guarda, e hoje ele é um pregador, ele é um pastor. E o próximo, se puder passar também, por favor, também um pregador, que também fez parte da Guarda Vermelha, e ele chegou a delatar a própria mãe, que era cristã. Então, ele chegou a entregar essa senhora, que é a mãe dele, a própria mãe, para o governo comunista, como uma cristã contra-revolucionária, que deveria ser punida, e ela, mesmo assim, esteve em constante oração e jejum pelo seu filho, e ele se tornou um pregador do Evangelho. Então, a gente observa que o objetivo do comunismo de extirpar o cristianismo, de abolir o cristianismo da China, esse era o objetivo deles. Tanto que mataram muitos crentes, muito sangue derramado. Falam de milhares de crentes. Tanto que os historiadores não conseguem nem dar um valor numérico, não conseguem estimar, mas foram milhares de cristãos mortos. Quando o Mao Tse-tung assume o governo chinês com o Partido Comunista, na China havia 450 milhões de habitantes, dos quais de 700 mil a 1 milhão eram cristãos. Então, o objetivo de acabar com o cristianismo não deu certo, eles não conseguiram. A esposa de Mao Tse-tung, ela falou que o cristianismo se tornaria uma peça de museu. Seria algo que entraria, né, em extinção. E ela chegou a falar que não há cristãos e não há religião na China. Mas isso não é verdade, porque quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. E o que Deus usou para a igreja crescer na China? Os cultos domésticos. As igrejas floresceram nos lares, mas não só nos lares, eram irmãos que se reuniam em cavernas, em montanhas, em lugares, né, obscuros, excluídos, distantes, ali secretos, mas pessoas que estavam cultuando e celebrando ao Senhor nos lares. Então a igreja floresceu de tal maneira que hoje acredita-se que a comunidade cristã na China tenha 100 milhões de fiéis. Então, 100 milhões de cristãos na China. E nesse... Glórias a Deus. Nesse documentário, aqueles irmãos, aqueles pastores que foram presos... E aí depois, conforme vai passando os episódios do documentário, aí eles mostram como que, quando eles saíram da prisão, o que eles foram fazer?
foram cuidar das igrejas. E as igrejas nas suas casas. Então, aqui são casas daqueles pastores que foram presos, a gente mostrou em algumas imagens anteriores, e mostrando a igreja viva na China, os cultos domésticos. Pode passar que tem uma imagem depois também dos cultos domésticos? Já mostrou as duas. E outra coisa também muito forte, reverendo, que a gente observa nas pesquisas, é que eles amavam os cristãos, porque essa perseguição ela trouxe uma purificação à igreja. O cristão genuíno, ele permaneceu. Ele passou, enfrentou cada luta, cada perseguição, né, as afrontas, humilhação. Além disso, os cristãos eles tinham que participar de uma espécie de desfile público, que eles eram alvos de chacota. Aí tem um caso de um cristão que fala que eles poderiam, cuspiam tanto neles que eles poderiam até se afogar de tanto cuspe que direcionava esses cristãos. Era tirada pedras, então tinham pessoas, cristãos ali nesse desfile para serem humilhados, que sofriam ataques com pedra e caíam, partiam para a eternidade ali, por causa de traumatismo craniano. Então, todo tipo de humilhação. E mesmo diante disso, eles continuavam fiéis ao Senhor. Aqueles que eram os cristãos nominais se renderam ao comunismo, mas os que ficaram foram os cristãos verdadeiros. E foram eles que o Espírito Santo usou para a igreja crescer. E qual era o segredo desses cristãos para permanecerem? O amor à palavra e uma vida de oração. É o que a gente observa. Então, a Bíblia... Repete isso aí, o amor à palavra e uma vida de profunda oração. Prevaleceram. Estes prevaleceram. Nesse livro aqui, A Igreja na China é um autor cristão, ele é ocidental e ele viveu na China nesse período e presenciou ali de perto. E ele conta que tudo aquilo que ele vivia na teoria, aqueles cristãos viviam na prática. Enquanto ele estava participando de conferências sobre evangelização, os cristãos chineses estavam evangelizando. Enquanto ele estava tentando descobrir se os dons espirituais são para hoje, os cristãos chineses estavam experimentando os dons espirituais, a ação do Espírito Santo. Enquanto eles estavam ali em conferências sobre milagres, sinais e prodígios, os cristãos chineses viviam isso na prática. Então ele conta que aquilo que ele conhecia, a teoria, aqueles cristãos viviam na prática. O segredo, a vida de oração. Porque eram pessoas, e esse autor ele fala, eles não falavam sobre oração, eles oravam. Eles não tomavam tempo falando sobre oração, mas eles tiravam dias inteiros de oração. E esse autor, o Carl Lawrence, ele fala que ele nunca viu isso na igreja do Ocidente. E os ocidentais deveriam aprender com os cristãos chineses o que é uma vida de oração real. E além disso, reverendo, o amor à Bíblia é muito forte, porque as Bíblias foram queimadas, destruídas, enterradas e eram considerados material contra-revolucionário. Qualquer pessoa que tinha uma Bíblia e era descoberta seria presa para ser reeducada. O que era essa reeducação? Eram as torturas e a lavagem cerebral para que ela se rendesse ao comunismo. Só que o cristão genuíno, ele permanecia na palavra, porque tinha a palavra dentro dele. Então não se submetia. E ali, então, depois, esses livros que a gente tem estudado sobre a história da China, os autores falam que uma Bíblia era um artigo, era uma esmeralda, uma joia rara, era um artigo assim muito, muito raro na China. Então, alguém que possuísse uma Bíblia tratava com todo zelo e apreço. Então, conta o caso de uma irmã que ela deixava a sua Bíblia envolta, ali em volta da Bíblia passava linho, tecido de linho, cuidava, não andava com a Bíblia porque tinha medo de ser descoberta e levarem a sua Bíblia. Então, quando iam para as reuniões secretas, eles anotavam os versículos. Então, essa Bíblia, os irmãos iam até a casa dela, ou ela emprestava com todo cuidado. Aí o pastor falava, a gente vai pregar o texto tal. Aí todo mundo ia lá, anotava, iam para as reuniões secretas, porque se fossem presos, mas não levariam a Bíblia, apenas pedaços de papel com versículos escritos. Então, eram pessoas que amavam a palavra. E, além disso, algo muito forte para que eles tivessem acesso à Bíblia foram os programas de rádio do Ocidente. Porque muitos cristãos chineses conseguiram, se puder passar para a imagem da Bíblia, tem umas imagens deles com as Bíblias. Isso, contrabando de Bíblia. Então, muitos cristãos chineses, como que eles tiveram acesso à palavra? Eles improvisavam rádios, e ali eles ouviam programas improvisavam radinhos, com o material que tinham, ouviam escondido também, geralmente era de madrugada, bem baixinho, escondido, os programas ocidentais,
E qual era o caráter desses programas de rádio ocidentais? Era lido versículo por versículo da Bíblia. Então, nos programas de rádio, o radialista ele pegava e ele começava a ler cada versículo da Bíblia, um por um, por um. E os cristãos chineses faziam o quê? Escreviam. Reverendo, muito forte isso. Eles escreviam, tinham relatos de pessoa que tinha a Bíblia inteira escrita à mão. E multiplicavam, iam passando um para o outro. E tem casos, reverendo, de pessoas que tinham, às vezes, alguns fragmentos de Bíblia. Na biografia do Watmani, ele conta, o próprio pastor Watmani, ele conta de um cristão que ele tinha apenas um fragmento do Evangelho de Marcos, os 12 últimos versículos do Evangelho de Marcos. E com aqueles, era tudo que ele conhecia da palavra de Deus. Ele não conhecia mais nada da Bíblia, era só aquilo que ele tinha. E com aqueles 12 versículos ele se converteu a Jesus. Se tornou um cristão genuíno, um cristão firme na palavra. E o pastor Watmani falou, alguém de uma fé assim inabalável. Mas o segredo desses cristãos, o amor à palavra. O amor à palavra de Deus, o amor ao Evangelho. Então, aquilo que o comunismo tentou fazer de exterminar o cristianismo, não conseguiu. E a igreja está viva na China, porque a igreja é sobrenatural, não é uma obra de homens, mas uma obra de Deus. E a gente, cada um de nós temos muito que aprender com esses irmãos. Tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, de um irmão chinês, que ele diz assim, o governo usou perseguição, violência, algemas, espadas, equipes de trabalho e prisão. Fez-nos passar vergonha em espetáculos públicos. Tirou-nos todos os direitos e privilégios da vida diária. Fechou nossos templos, queimou nossas Bíblias, colocou nossos pastores na cadeia, mas não conseguiu destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente louva a Deus que a igreja está viva na China. Louvado seja o Senhor. O evangelho chegou na China, reverendo, por volta de 1839, 40, por aí, com missionários que vieram do Ocidente depois da Guerra do Ópio, que a China enfrentou uma guerra com a Inglaterra, a Guerra do Ópio, e depois de derrotada, ela foi obrigada a manter relações diplomáticas com os países ocidentais. E, a partir daí, o evangelho entrou na China, 1840, 1839, por meio de missionários estrangeiros. 1898, por aí, teve a rebelião Boxer, em que mais de 23 mil cristãos foram mortos. E aí, depois disso, 1949, teve a ascensão do Partido Comunista, o governo comunista. Então, perseguição aumentou muito mais, o anticristianismo aumentou muito mais, a cristofobia, tudo isso, perseguição, assassinatos de cristãos, execuções. 1966 tem a Revolução Cultural, que foi o período ainda, né, de maior perseguição durante esse governo comunista na China. E até a década de 80, um pouquinho, quase 90, ainda tinham muitos cristãos presos desde a Revolução Cultural. E até hoje cristãos são presos. Até hoje na China igrejas são demolidas. Até hoje na China há sim, né, um limite, há sim um controle das igrejas no quesito de pregações, aberturas de templos, no quesito também de venda de material cristão, venda de Bíblias. Muitos sites que nesse período da pandemia estava tendo uma demanda muito grande do serviço online. Então, muitos sites, livrarias online, estavam vendendo Bíblias na China e foram proibidas de vender. Além disso, por causa da pandemia, muitas igrejas na China foram fechadas. A organização Portas Abertas afirma que 60% das igrejas no centro da China, elas foram fechadas. E as que sobreviveram, então, as que permaneceram, muitas restrições, diminuição do número de pessoas. Menores de idade não podem se converter na China. Pessoas menores de 18 anos não podem se converter, não podem se batizar na China. Então, muita restrição até os dias de hoje. Mas ainda hoje nós ouvimos de cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, né? Os cristãos, eles afirmam
que atualmente a China tem vivido um período sombrio, similar ao que estava passando em 1966 com a Revolução Cultural. A Revolução Cultural foi chamada de primeiro inverno na China para os cristãos. E a partir de 2014, com a ascensão do líder da China, o Xi Jinping, então, a partir de 2014, tem sido chamado esse período de segundo inverno, em que a opressão e a repressão ao cristianismo tem aumentado na China. Então, devemos orar pela China, enquanto aqui no Brasil, pegar o exemplo dessas pessoas. Então, aqui ainda podemos sair nas ruas e evangelizar, abrir igrejas, falar do Senhor Jesus, participar de reuniões, evangelizar, trazer pessoas ao templo, para a casa de Deus. Então, como que vamos fazer diferente se lá tudo sendo o contrário? Eles construíram ali, o Espírito Santo usou aqueles cristãos para que o cristianismo crescesse com muito sangue sendo derramado. Então, que nós venhamos realmente nos colocar à disposição de Deus, vir para o exército de Deus, não ter a sua vida por preciosa mesmo, porque eles não têm a vida por preciosa. Deixar de ver uma vida em torno de nós mesmos, em torno, como diz o nosso reverendo, do nosso próprio umbigo, mas viver uma vida verdadeiramente para Cristo, porque é isso que faz a diferença. Sim, senhor, reverendo.